Você já ouviu alguém chamar o seu nome quando sabia que estava sozinho? Já sentiu o peso de um olhar, mesmo sem ninguém por perto? Às vezes, o silêncio esconde mais do que palavras. Existem histórias que as pessoas preferem não contar. Não porque têm vergonha, mas porque sabem que, ao repetir, algo nelas desperta de novo. 4 relatos, 4 vidas que nunca mais foram as mesmas depois do que viveram. O que você vai ouvir agora é real para quem contou e pode ser real demais para quem escuta. Lara nunca acreditou em coisas sobrenaturais. Era uma mulher prática, centrada, do tipo que sempre tinha uma explicação lógica para tudo. Depois do divórcio, alugou uma casa pequena em um bairro tranquilo no interior de Minas. Queria recomeçar. As noites eram sempre iguais. Um chá, um livro e o som constante da chuva no telhado. Mas naquela quinta-feira, o som mudou. Primeiro, um estalo leve. Depois, um ruído seco, como passos arrastando sobre as telhas. Ela parou o que estava fazendo. Ficou ouvindo. O vento poderia causar aquilo, pensou. Voltou a ler. Então, veio outro barulho, mais pesado, mais nítido. Passos. Pegou o celular, mandou mensagem para o namorado dizendo que achava que tinha alguém andando no telhado. Ele respondeu com uma risada e disse para ela parar de assistir tanto filme de terror. Lara riu também, meio sem graça, tentando disfarçar o desconforto. Minutos depois, o som recomeçou, só que dessa vez parecia vir de dentro da casa, logo acima do quarto. O estômago dela se revirou. Pegou o celular, ligou a lanterna e subiu pela escada retrátil até o sótão. O cheiro era de madeira úmida e mofo. Ela varreu o espaço com a luz. Nada. Quando estava prestes a descer, o feixe de luz iluminou um canto. Havia ali uma garrafa d'água meio cheia, restos de comida e um cobertor enrolado. Lara desceu apressada, trancou a escada e ligou para a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram no sótão sinais de que alguém morava ali havia algum tempo. Entre os objetos, havia um pequeno caderno com anotações. E no meio das páginas, uma fotografia. Era Lara dormindo. A foto tinha sido tirada de cima, pelo ângulo exato do sótão. Dias depois, a polícia prendeu um homem escondido na casa vizinha. Ele confessou. Disse que ficava observando Lara à noite porque gostava do jeito que ela respirava dormindo. Depois disso, ela se mudou. Mas até hoje, em toda a casa onde mora, jura que continua ouvindo passos quando a chuva começa a cair. Lucas trabalhava como programador e passava noites acordado diante do computador. Era acostumado à solidão e aos ruídos da madrugada. Certo dia, notou que a luz da câmera acendia sozinha por alguns segundos. Achou que fosse algum problema técnico. Reiniciou o sistema, mas o mesmo aconteceu no dia seguinte e depois no outro. Ignorou. Só que, em pouco tempo, começou a receber mensagens de um perfil sem foto, sem nome, apenas um ponto como identificação. A primeira mensagem dizia: "Você parece cansado, Lucas." Ele apagou, bloqueou. No dia seguinte, um novo perfil enviou: "Não adianta apagar, eu continuo vendo." A partir daí, todas as madrugadas, às 2h47, um novo perfil mandava mensagem. Sempre o mesmo horário, sempre a mesma frase. Ele ficou obcecado. Desligava o Wi-Fi, desconectava a câmera, cobria o notebook. Mas às 2h47, a tela se acendia sozinha e o cursor se movia como se alguém digitasse.
Decidido a descobrir, gravou o monitor com o celular. Na manhã seguinte, ao assistir à gravação, notou um detalhe que o fez gelar. No reflexo da tela, por um instante, havia uma figura parada atrás dele. Uma sombra alta, imóvel, sem rosto. Lucas mandou o vídeo para um amigo técnico em TI. Horas depois, recebeu a resposta. Isso não faz sentido. A figura aparece antes do vídeo começar. Ele formatou tudo, trocou o notebook, trocou o roteador, mudou de cidade. No entanto, mesmo com novos equipamentos, às 2h47, um novo computador ligava sozinho. Um e-mail chegava, com o mesmo assunto. Você prometeu me deixar assistir. Lucas não dorme mais à noite. E quando o sol nasce, o novo e-mail sempre está lá, vindo de um servidor que não existe. Nelson era caminhoneiro há mais de 20 anos. Conhecia bem a BR-153 e cada curva da estrada que cortava o interior de Goiás. Mas numa noite de setembro de 2016, o motor do caminhão simplesmente apagou no quilômetro 23. Ele encostou no acostamento, tentou ligar de novo, nada. Pegou a lanterna, saiu e viu mais à frente uma casa com uma luz acesa. Parecia abandonada, mas alguém estava ali. Bateu na porta. Uma senhora idosa, de vestido longo e rosto sereno, abriu e sorriu. Entre, filho. Essa noite está fria demais para ficar sozinho na estrada. O interior da casa era surpreendentemente limpo. Móveis de madeira encerados, o ar com cheiro doce de flores, mas não havia som algum. A senhora trouxe um copo d'água. Ele bebeu. Lembra de sentir o gosto metálico antes de desmaiar. Quando acordou, estava sentado no chão, na beira da estrada, com os pés descalços e a boca cheia de terra. Dias haviam se passado. O caminhão estava intacto, o motor funcionando perfeitamente. O que ele contou depois assustou até os policiais. Disse que acordou dentro da mesma casa, mas completamente abandonada, coberta de poeira, com janelas quebradas e quadros antigos nas paredes. Em todos, a mesma mulher que o havia atendido, só que muito mais jovem. As fotos tinham data de 1962. Nelson fugiu pela mata e ouviu vozes chamando seu nome. Luzes fracas tremulavam entre as árvores, acompanhadas de sussurros que diziam: "Fica, a estrada é longa demais para quem já morreu." Quando a polícia foi verificar, não encontrou casa alguma. Apenas ruínas queimadas e uma cruz antiga, com uma inscrição quase apagada. Aqui jazem os que confiaram nas vozes. Desde então, nenhum caminhoneiro para no quilômetro 23 à noite. Dizem que às vezes, quando o vento muda, dá para ver uma luz acesa no meio da mata. O último relato vem de um ex-técnico de vídeo chamado Álvaro. Em 1998, ele trabalhava em uma emissora pequena no interior do Paraná. Uma noite, chegou uma fita VHS sem identificação, apenas com uma etiqueta escrita à mão: "Assista, urgente." Álvaro colocou a fita no aparelho. Parecia um telejornal comum, até que em determinado momento, o repórter parou de falar e ficou olhando fixamente para a câmera. Por longos segundos, só o olhar. Atrás dele,
Pessoas passavam, mas o rosto de todas estava borrado, menos o de uma criança parada no fundo do quadro. A criança não se movia. Álvaro rebobinou a fita. Quando a imagem voltou, a criança estava mais próxima. Ele achou que fosse defeito. Avançou novamente. Mais próxima ainda. Até que a imagem congelou e a tela ficou preta. Horas depois, a TV do escritório ligou sozinha e mostrava o mesmo quadro. A criança parada, sorrindo para a câmera. Ele jurava ouvir risadas vindas da fita, mesmo com o som desligado. No dia seguinte, levou a gravação ao supervisor, mas a fita havia desaparecido. E o arquivo digital sumira do sistema, sem rastros. Alguns dias depois, um envelope chegou à emissora. Dentro, uma fotografia da criança sorrindo. No verso, escrito à caneta, a frase: "Obrigado por assistir até o fim." Ninguém nunca mais viu Álvaro. Anos depois, funcionários da emissora contaram que todas as noites, por volta das 3 da manhã, uma TV antiga na sala de edição ligava sozinha, mostrando o mesmo quadro, a criança olhando fixamente para quem estava ali. 4 relatos, 4 vidas diferentes. Mas todas começam da mesma forma, com algo pequeno, quase insignificante, um ruído, uma imagem, um convite. E terminam com a sensação de que alguém ou algo estava à espera de ser notado. Será que essas histórias são apenas coincidências? Ou existem coisas que nos observam, esperando o momento certo para serem vistas? Talvez o que mais assusta nessas histórias não seja o que aconteceu com eles, mas a ideia de que poderia acontecer com qualquer um, inclusive com você. Você acredita que isso realmente aconteceu? Ou será que agora é você quem está sendo observado? Se tiver coragem, se inscreva no canal, mas só se for capaz de dormir depois.